Circle of Inevitability, capítulo 1022. Preparativos a todo vapor. Sim, houve um problema em casa. Franca respondeu primeiro à pergunta de Zhou Mingrui, depois teve uma ideia rápida e disse apressadamente: vou encontrar Lu Shan. Depois de resolver o problema familiar, convido todos vocês para jantar e podemos ter uma boa conversa. Ela enfatizou as palavras, boa conversa. Zhou Mingrui olhou para Lu Fu por alguns segundos, como se estivesse avaliando suas opções. Por fim, ele assentiu e disse, tudo bem, conversaremos outro dia. Ele percebeu que Lu Fu não queria dizer muita coisa naquele momento e parecia estar com medo de algo desconhecido. Franca soltou um suspiro de alívio e acenou com sinceridade, até breve. Depois de se virar, ela murmurou silenciosamente, aliviada. Felizmente, Zhou Mingrui não é um daqueles tipos, teimosos, de que as pessoas em Yangguido falam. Ele consegue ler as expressões dos outros e ouvir o que dizem. Reticências. Companhia de Filmes Hall, Departamento de Talentos. Durante um intervalo na aula de educação física, Gena saiu da sala de aula e foi em direção aos banheiros públicos. No caminho, ela encontrou Jiang Yue, que era responsável por ela e pelos outros novos talentos. Ao ver Jiang Yue ocupada ali, ela perguntou curiosa, com o que você está ocupado? A temporada de verão está acabando, o Grande Pirata 3 está prestes a terminar. Precisamos nos preparar para a festa de comemoração, o desenvolvimento subsequente e uma série de outras coisas. Jiang Yue olhou para cima e viu que era Gena, com uma atitude bastante amigável. O Grande Pirata 3 está prestes a terminar? Gena ficou atordoada por um momento. Com base no conhecimento comum que ela havia aprendido desde que entrou na Cidade dos Sonhos, ela pensou que isso era algo muito normal, mas também parecia inoportuno. Quando Lumian retornar ao sonho, eles planejavam tentar fazer Ludwig comer aquele cogumelo seco para ver se ele conseguiria obter habilidades especiais de cura para despertar o An Xiaotian vegetativo. Yan Xiaotian estava relacionado à direção do German Sparrow que eles estavam seguindo. Nesta fase crucial, o Grande Pirata 3, que moldou ainda mais o personagem de German Sparrow e lhe deu ampla exposição, estava prestes a terminar completamente sua exibição? Isso escondia algum tipo de simbolismo? Gena escolheu as palavras com cuidado e perguntou casualmente, a peça de teatro de O Grande Pirata 3 está prestes a ser oficialmente marcada? Sim, talvez você possa tentar a sorte. Quem sabe, você pode conseguir um papel importante, Jiang Yue insinuou para Gena. Reticências. Em um apartamento espaçoso, iluminado e de estilo moderno. Bernadette tinha acabado de entrar quando viu Lumina reclinada na janela saliente, encostada em um travesseiro, aproveitando a luz do sol, lendo calmamente um livro em suas mãos. O que você está lendo? Bernadette se aproximou e perguntou casualmente. Uma novela, daquelas melodramáticas. Lumina fechou o livro, parecendo um pouco envergonhada. Ela tentou explicar, talvez eu seja presa mais tarde. Já verifiquei, a maioria dos livros lá são para aprendizado. Eu deveria ler alguns livros de lazer enquanto ainda posso. Bernadette olhou pela janela. Você provavelmente não será sentenciada. Você realmente não fez o que estão te acusando. Por que você não sai para fazer alguma atividade? Está ventando hoje, mas não está muito quente. Fui correr na comunidade esta manhã. Lumina saiu da janela saliente, sorrindo enquanto flexionava o braço, exibindo seus bíceps nada óbvios. Adoro me exercitar. Nesse momento, ela de repente ficou um pouco emocionada. Minha mãe sempre teve problemas de saúde, e eu também quando era pequena. Talvez seja hereditário. Então, sempre me proibiram de fazer exercícios intensos,
não me deixaram correr e brincar com meus colegas de classe. Mais tarde, quando me tornei adulta, me rebelei. Muitas vezes, eu ia correr, andar de bicicleta, jogar badminton e coisas do tipo sem avisar. E nada de ruim acontecia. Quando você cresce, pode fazer o que quiser. A rainha misteriosa parecia sentir algo também. O olhar de Lumina gradualmente perdeu o foco, seus olhos refletindo a luz brilhante do sol do lado de fora da janela. Mas agora, eu quero que eles me restringam novamente. Bernadette também ficou em silêncio. À tarde, Lumian retornou à cidade dos sonhos. A primeira coisa que ele fez não foi olhar para a rainha misteriosa Bernadette sentada no único sofá ao lado, mas verificar sua própria condição. A rainha misteriosa disse calmamente: depois de ser expulso do sonho 2 vezes, haverá várias restrições importantes quando você retornar. Primeiro, você não pode exibir poderes Beyonder ou hostilidade óbvia diante de outras manifestações do sonho, especialmente os subordinados do digno celestial. Isso também resultará em sua expulsão. Em segundo lugar, algumas dicas que não teriam feito você ser expulso antes agora atrairão a atenção do celestial digno. Terceiro, sua expulsão implicará os outros ao seu redor. Lumian já sabia dessas restrições pelas informações fornecidas pelos portadores das cartas dos arcanos maiores. Ele riu baixinho, bastante problemático. A rainha misteriosa assentiu levemente, transferi aqueles 500 mil para o seu cartão bancário. Vamos tomar providências esta tarde. Mal podemos esperar até escurecer. Tudo bem, Lumian se levantou. Primeiro vou alugar um item. Reticências. Loja de provisões do sonho estelar. Lumian, em seu estado de demônia do desespero, caminhou até o caixa e educadamente disse à lojista: gostaria de alugar um item. Qual deles? A lojista levantou a cabeça e perguntou quando o céu escureceu de repente. Lumian pensou por 2 segundos e, em vez de responder, perguntou: você tem alguma recomendação? Ele queria testar se a lojista da loja de provisões do sonho estelar daria alguma dica. Isso depende das suas necessidades, respondeu a bela lojista com um sorriso. Nenhuma pista possível? Lumian olhou para as prateleiras, seu olhar percorrendo lentamente itens místicos como o espelho mágico a Rhodes, o livro de latão, a pena de pena e outros. Em menos de 1 minuto, ele se decidiu. Vou alugar aquele espelho de novo. Se fosse apenas para lidar e prender o imperador Roselle espelhado, ele teria escolhido aquele livro de latão com base na breve descrição dos portadores dos arcanos maiores. Mas amanhã ele ainda queria tentar enfraquecer o digno celestial e despertar o Senhor tolo. E a criação daquele espelho mágico estava relacionada ao Deus Todo-Poderoso original, possuindo seus próprios aspectos ocultos. Além disso, era o único artefato selado que o Senhor Tolo carregava consigo, provavelmente desempenhando um papel importante no enfraquecimento do digno celestial e no despertar do Senhor Tolo. Sua história e o tratamento que recebeu eram incomparáveis a outros itens. O sorriso da lojista permaneceu o mesmo de antes. Certo, por quantos dias você quer alugar? 1 dia, Lumian respondeu sem hesitar. Ele tinha dinheiro suficiente para alugar o espelho mágico a Rhodes por 2 dias, mas considerando que seus palpites, ideias e planos de ação poderiam não estar necessariamente corretos, e o resultado final poderia não ser como ele esperava, e que depois de hoje, a rainha misteriosa provavelmente seria completamente expulsa do sonho, dificultando que a equipe encontrasse um patrono tão generoso novamente. Ele deliberadamente deixou algum dinheiro para Franca, Jenna e Anthony. Dessa forma, mesmo que a operação de amanhã falhasse, fazendo com que ele fosse expulso do sonho pela 3ª vez, as pessoas restantes ainda teriam dinheiro para continuar fazendo novas tentativas.
A lojista não disse nada, pegou uma máquina de cartão, deixou Lumian passar seu cartão e assinar o contrato. Depois de sair da loja de provisões do sonho estelar com o espelho mágico a Rhodes, o telefone de Lumian tocou de repente. Era um número desconhecido. Depois de usar o destruidor de informações para apagar seus contatos, todos os números eram desconhecidos para ele. Lumian decidiu atender e ouviu uma voz irritada do outro lado da linha. Por que você não veio para o turno da noite ontem à noite? Você não sabe que deve pedir licença com antecedência? Isso se chama absenteísmo. Então é uma chamada do grupo Intis. Lumian rapidamente mudou para uma voz masculina. Eu me demito. Faça o que quiser. A pessoa do outro lado da linha ficou sem fala por um momento. Então, depois de alguns segundos, disse: Você não quer o seu salário do mês passado? Doe para quem precisa, obrigado. Lumian desligou o telefone com um estrondo. Ele então entrou no carro da senhorita Huang estacionado na beira da estrada. A rainha misteriosa disse enquanto dirigia: mais tarde, serei responsável por me agarrar a ela e sermos expulsas do sonho juntas. Você só precisa se esconder nas sombras, evitando que ela saia da área correspondente com antecedência. Para esta operação, com exceção de Jenna, que não conseguiu escapar da companhia de filmes Hall, Lumian, Franca, Anthony e Ludwig participariam. Entre eles, Lumian desempenharia o papel que a rainha misteriosa desempenhou ao lidar com Zaratustra, não aparecendo diretamente, mas interferindo e exercendo influência das sombras. Franca decidiria se confrontaria diretamente com base na situação específica, com Anthony auxiliando-a. Se eles pudessem trazer um pouco de desespero ao imperador Roselle espelhado, isso ajudaria muito Franca a digerir a poção do desespero. Preciso fazer algumas perguntas ao espelho mágico? Lumian confirmou cautelosamente. Ele sentiu que o cerne do plano da rainha misteriosa era usar a regra de que a terceira expulsão implicará os outros ao redor. Não precisa, eu já sei tudo o que preciso saber. Então a rainha misteriosa contou a Lumian as informações relevantes. Ela finalmente avisou: você não pode se esconder atrás de espelhos mais tarde. Ela tem um controle muito maior sobre o mundo dos espelhos do que você. Entendido, Lumian confirmou esse ponto ao monitorar Zaratustra. No tempo que se seguiu, ele não agiu de forma humilde ou educada, mas discutiu os detalhes específicos do plano com a rainha misteriosa e propôs algumas modificações. Reticências. Em uma vila estilo palácio. Depois de perguntar ao mordomo, Bernadette pegou o elevador até o quarto andar e caminhou em direção ao escritório do pai. O CEO, Sr. Huangtal, foi até a empresa para passar um tempo pela manhã e voltou para casa ao meio-dia. Ao chegar do lado de fora do escritório, Bernadette habitualmente levantou a mão direita e bateu na porta. Quando jovem, era mimada em casa e abria qualquer porta que quisesse sem nunca perguntar se a pessoa lá dentro consentia que ela entrasse. Mas, depois de presenciar acidentalmente algumas coisas que não deveria ter visto, aprendeu a bater. Entre. A voz de Huangtal veio de dentro do escritório. Bernadette girou a maçaneta e entrou no escritório iluminado pelo sol, vendo seu pai parado perto da janela, olhando para algo desconhecido. Isso de repente lhe deu uma sensação de retorno ao passado. Naquela época, ela não entendia por que seu pai sempre olhava pela janela do chão ao teto, virada para o oeste, às vezes até a segurava no colo quando criança, enquanto fazia isso. Pai, Bernadette chamou instintivamente. Huangtal se virou, revelando um sorriso. Você chegou na hora certa. Por que você diz isso? Bernadette imediatamente levantou a guarda. Huangtal sorriu e disse: vou deixar este lugar. Bernadette franziu a testa. O que você quer dizer?
Huang Tao suspirou com um sorriso. Como pude deixar minha princesa em uma situação difícil? O que? Bernadette entendeu o que seu pai quis dizer e ficou um pouco atordoada. Huang Tao olhou para Bernadette por alguns segundos e depois sorriu com satisfação e emoção. Fiquei muito feliz que você tenha hesitado por vários dias. Ponto.